Oi, criançada! Hoje eu tô passando por aqui para dar algumas dicas de brincadeiras que são possíveis de serem realizadas em casa, tá? Lembrando a vocês que brincar é algo essencial para o nosso desenvolvimento. A brincadeira ela é muito importante para que a gente possa desenvolver várias habilidades. Então vamos lá. Uma das brincadeiras que eu gosto muito, sempre gostei desde criança, é a contação de histórias. A contação de histórias é uma atividade muito legal. Ela pode acontecer de forma compartilhada, onde um começa uma história e o outro vai dando continuidade. Quanto mais pessoas estiverem na brincadeira, fica mais divertido. Se você tiver no número menor, né, 2 ou 3 pessoas, você pode ir revezando, né? Você pode começar com o primeiro, depois o segundo dá continuidade, o terceiro e volta no primeiro, e a história vai tomando proporções muito diferentes do que a gente imagina. Então, a contação de histórias é uma boa pedida para a gente brincar em casa, brincar na escola, desenvolve bastante a nossa criatividade, a nossa capacidade de contar histórias, tá? E dessa forma, com certeza, vocês podem aprimorar habilidades para produção de texto, tá? Brincando e desenvolvendo habilidades que vão ser importantes também na escola. Uma outra brincadeira muito legal que a gente chegou a fazer lá na escola com alguns alunos é uma brincadeira chamada Stop. Ela também pode ser conhecida como a dedanha ou a dedonha. É uma brincadeira bastante clássica. Você vai precisar geralmente de um pedaço de papel, lápis ou caneta. E aí seria interessante que tivesse pelo menos aí 3 pessoas para jogar, para o jogo ficar mais concorrido. Mas é possível jogar entre 2 pessoas, tá? Então, nessa folhinha que eu falei para vocês, vocês vão organizar mais ou menos dessa forma. Vocês podem escolher quais são as categorias que vão compor o jogo de vocês: nome, cor, objeto, alimento, animal. Às vezes a pessoa coloca só fruta, né? Quando você coloca só fruta fica um pouco mais difícil, porque aí você não pode escrever o nome de outro alimento, tem que ser só fruta. E aí a gente vai fazer o sorteio da letra, para ver qual é a letra que vai iniciar o jogo. Então vocês vão tirar lá, né, 2 ou 1, alguma coisa assim, e vai ver qual vai ser a letra. Começa então a escrever. Então nessa primeira linha, por exemplo, quem estava jogando, o pessoal chegou ao consenso que seria a letra P. E aí tem que escrever um nome com a letra P, uma cor com a letra P, um objeto com a letra P, um alimento com a letra P e um animal. Quem consegue completar tudo, grita stop e os outros jogadores precisam parar de escrever. É interessante também lembrar que na hora da pontuação, quando houver palavra repetida, ela não vai valer a mesma quantidade de pontos de uma palavra que não é repetida. Então, se mais de uma pessoa escrever Paulo, por exemplo, Paulo vai valer apenas 5 pontos. Agora, se Paulo não repetiu entre nenhum dos jogadores, aí ela pode valer 10 pontos. E aí você vai fazendo um controle do número de pontuação da rodada, tá? O stop é uma brincadeira muito legal, estimula a leitura, estimula a escrita, estimula o raciocínio, estimula a nossa concentração. Então, fica também a dica para jogar em casa. Uma outra brincadeira muito clássica, uma brincadeira das antigas, a brincadeira do telefone de fio que a gente constrói em casa. Geralmente esse telefone ele é feito com 2 latinhas de alumínio, bem limpinhas, e é necessário ter um furo no fundo das latinhas. E aí você vai usar uma linha. Você pode usar um barbante, você pode usar um cordão de lã, enfim, a linha que você tiver na sua casa, mas uma linha um pouco mais grossa. E aí você vai fazer um nozinho, né, no fundo na ponta do barbante, vai colocar ali por dentro da lata e vai deixar o seu telefone nesse formato aqui do desenho. É interessante deixar a linha bem esticadinha na hora que você estiver falando. E aí, como a gente já viu nas aulas de ciências, né, como o som caminha em ondas, o som do que for dito na lata vai caminhar pelas ondas através dessa linha e vai chegar até o ouvido do seu colega. Tá aí uma dica de brincadeira para vocês fazerem em casa também. Uma outra brincadeira legal que eu fiz muito quando eu era criança é a brincadeira de cabana. Montar uma cabana na sala, no quarto, enfim, é muito divertido.
Lógico que é necessário ter a autorização dos pais, né, para que a gente faça isso, para a gente tentar fazer o mínimo de bagunça possível, mas é impossível brincar de cabana sem fazer um pouquinho de bagunça. Então a gente pode usar cobertores, a gente pode usar cadeiras, mas uma dica legal também é usar o papelão. Às vezes comprou alguma coisa em casa que veio numa caixa muito grande, aquela caixa pode fazer parte da sua cabana. E aí, embaixo da sua cabana, você pode conversar, contar histórias, brincar, enfim, você tem uma cabaninha dentro do seu quarto, aí num espaço da sua casa, onde é possível brincar. Essa foi uma das brincadeiras que eu mais fiz na minha infância e que eu gosto muito, muito mesmo. E desejo, né, futuramente aí fazer mais brincadeiras desse tipo com os meus sobrinhos. Outra brincadeira que eu escolhi aqui para vocês é a pintura com água. Eu não sei se vocês já fizeram isso. Lógico, né, a gente tenta ao máximo não desperdiçar água, mas eu quando criança, minha mãe deixava nos dias de calor a gente brincar com água. Então eu tinha um vidrinho assim de spray, era um vidrinho de plástico, então eu enchia de água e eu desenhava com água no chão, na calçada do quintal, né. A dica aqui é fazer a pintura com água no papelão. O papelão, ele é um papel mais grosso que absorve a água. Então, enquanto você estiver pintando com a água, você vai usar um pincel e água. A pintura vai aparecer. Obviamente, depois de um tempo, essa água vai se secar e vai sumir. Então, é uma brincadeira legal para se fazer, é uma brincadeira que também mexe com a nossa criatividade, uma brincadeira legal para se fazer em dia de calor, principalmente. Mais uma brincadeira que fez parte da minha infância, que eu queria ensinar para vocês, é a bolinha de sabão. A bolinha de sabão é um divertimento muito legal. E na minha época, nem sempre a gente tinha os apetrechos, né, que existem hoje, que já vem tudo prontinho. Então eu cheguei a fazer bolinha de sabão, por exemplo, com o caule da árvore de mamão, né? Talvez alguns pais de vocês conheçam isso. E minha mãe deixava fazer uma misturinha de água com shampoo ou às vezes detergente, né? E aí a gente assoprava e formava as bolinhas de sabão e ficava ali acompanhando aquelas bolinhas em dias de vento. É muito legal porque as bolinhas vão trilhando caminhos, enfim. E é uma brincadeira que traz muitos benefícios, né? Quando a gente está ali assoprando, e assoprar a bolinha de sabão exige também uma técnica, porque você não pode assoprar muito forte, né? Se você quer fazer uma bolinha maior, você vai assoprando mais devagarinho. Então, esse movimento de assoprar, ele vai auxiliar, principalmente as crianças menores, no desenvolvimento da linguagem, favorece, melhora a nossa respiração. Quando a gente respira melhor, a gente também consegue falar melhor. Ajuda a gente a controlar o ar ao falar, né? São exercícios, são brincadeiras que também vão ajudando a gente a desenvolver outras habilidades do nosso corpo. E em alguns casos, esse exercício de assoprar também ajuda na pronúncia de alguns sons. Então fica aí a dica da brincadeira de bolinha de sabão para vocês. Mais uma dica aqui é o jogo do flutua ou afunda. Não sei se vocês já brincaram disso. Também é uma brincadeira que envolve água. Então você tem um recipiente grande com água, um balde, uma bacia grande, e aí você seleciona alguns objetos que podem ser molhados, tá? É interessante que vocês não escolham objetos, né, que de repente não pode molhar. Tem que ser objetos que podem ser molhados. E aí vocês vão brincando, né, e experimentando. O que será que vai afundar? Será o que vai flutuar? Enfim. Então, durante essa brincadeira, às vezes a gente tem também algumas surpresas, alguns objetos que a gente acha que vai afundar, acaba flutuando, ou vice-versa. Mais um que eu gostaria de falar para vocês é o complete um desenho. Também é uma atividade bem interessante, dá para jogar de forma compartilhada com os irmãos em casa. Então, alguém pega uma folha, vai fazer um traçado, tá? Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Ó, alguém fez um traço para mim aqui. E aí, desse traço, eu tenho que criar um desenho. E aí, eu já vou mostrar para vocês o desenho pronto que eu fiz a partir desse traço que me deram. Eu transformei aquele traço na árvore e depois complementei o meu desenho aqui.
Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, aproveitem as ideias e divirtam-se, afinal, brincar faz parte e é necessário.